Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muita gente hoje em dia falando sobre vacina, mas você sabe qual a vacina para o desemprego, para essa pandemia do desemprego que assola o país? Assista até o fim do vídeo que eu te explico. Muito bem, começamos mais um vídeo. Já peço para você se inscrever no canal para ficar sabendo de todos os novos vídeos que são postados. E hoje eu passo para você então um pouquinho dessa pandemia do desemprego, qual a vacina para isso tudo. Eu reconheço que por muito tempo não soube como aprender a ter novas fontes de renda. No entanto, uma situação de dificuldade, hoje o mundo todo passa por essa situação de dificuldade, essas incertezas, foi um daqueles momentos de dificuldade que me levaram a um outro estágio, que me fizeram progredir de uma certa forma. Eu trabalhava numa empresa de comunicação, onde fui repórter por muitos anos aqui em Ribeirão Preto, e estava rolando um certo boato, a Rádio Pátio, aqueles funcionários falando que alguém seria demitido. Porque eu ouvi falar que vai mandar alguém embora. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, estava pagando uma casa, pagando um imóvel, não poderia pensar nessa possibilidade. E aí eu me vi realmente numa situação difícil, sem saber o que fazer. Eu já era repórter de TV, mas não havia ainda procurado outras maneiras de ganhar dinheiro. E aí eu tinha dois cenários, duas possibilidades. Voltar a lutar por escrever artigos esportivos em jornais impressos, algo que eu já havia feito em 2010, e durante alguns anos eu parei de fazer, porque outras demandas foram surgindo que fizeram com que eu precisasse me afastar daqueles artigos esportivos. Ou ser assessor de imprensa. A gente sempre ouvia falar, principalmente no começo, assessor de imprensa é o jornalista que não deu certo. Uma vez eu escutei isso e por algum tempo eu acreditei, mas quando eu realmente percebi que seria necessário desbravar aquele desconhecido, comecei a correr atrás e cheguei à conclusão que valia mais a pena, por uma questão de dinheiro rápido, investir no marketing, aliás, na assessoria de imprensa primeiro, daqui a pouco eu chego no marketing digital. Então comecei a investir na assessoria de imprensa, procurar clientes. Mas como que eu seria um bom assessor se eu não sabia nem por onde começar? A realidade é que estando do outro lado, estando do lado daquele que recebe os releases das assessorias de imprensa, recebe as sugestões de pauta, eu já sabia um pouco como é que funcionava. Contudo, nunca havia assessorado ninguém, mas trabalhava com alguns ex-assessores. E primeiro foi me cercar dessas pessoas para que elas começassem a me municiar de dicas. Como é que eles trabalhavam, como é que eu poderia fazer, e comecei a procurar novos clientes. Às vezes hoje você, numa situação difícil, está à procura de clientes. Então primeiro defina o que é que você quer fazer. Naquele momento eu defini muito bem, eu quero ser assessor de imprensa. E comecei então a procurar clientes naquele segmento, porque era algo que eu poderia fazer, para prestar serviço. Então comecei a procurar clientes naquele segmento. E as coisas foram então se encaixando. O primeiro cliente apareceu, passou um tempo, apareceu o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e por aí vai. A coisa foi melhorando da mesma forma que vai melhorar para você, não tenho dúvida alguma, porque você é bom em alguma coisa, é boa em alguma coisa. Então aproveite dessa possibilidade, desse seu potencial, para oferecer prestação de serviço, para conseguir novos trabalhos. Mas como é que eu consigo novos trabalhos? Procure as redes sociais, procure o marketing de conteúdo, mostre o que você sabe fazer no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Faça pequenos impulsionamentos mesmo, só para você conseguir rentabilizar um pouco. Divulgue para os seus contatos, faça o seu networking, busque realmente esses contatos de forma orgânica mesmo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, as pessoas que você conhece, diga que você está à procura de novas possibilidades. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Na época me ajudou bastante com assessoria de imprensa, consegui os primeiros clientes também dessa forma, tá? E me ajudou bastante nesse sentido. Um segundo desafio que eu passei foi justamente quando o cenário começou a mudar. Houve, em uma das várias crises econômicas do país, muitas demissões de repórteres. Cada repórter a menos
é um profissional a menos para fazer reportagem naquele dia, naquele veículo de comunicação. Logo, os meus releases eles tinham menos possibilidades de serem aceitos. Hoje o cenário mudou um pouco porque novas pessoas foram contratadas, mas por um período foi bem difícil mesmo. E aí eu precisei então fazer alguma coisa. Era a segunda reinvenção, né? Eu precisava me reinventar de novo para conseguir botar dinheiro dentro de casa, pagar as contas. Foi onde eu decidi fazer a pós-graduação, a MBA em Marketing Digital em uma faculdade de Belo Horizonte. Sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Fiz em Belo Horizonte, foi uma experiência muito legal, porque aquilo me abriu novas possibilidades. Então você começa a ver fora da caixinha. Às vezes o que você julga uma dificuldade hoje, muitas vezes, né? Por que não? Muitas vezes é um livramento. Ou de repente Deus fecha uma porta, daqui a pouco vai abrir uma janela para você maior ainda, eu espero que sim. Basta que você olhe para fora da caixinha e veja que há inúmeras possibilidades. Geralmente, quando estamos contratados em uma empresa, achamos que o mundo se resume àquela empresa, mas existem muitas outras possibilidades. Então, eu lembro que eu passei horas e horas, noites em claro, estudando sobre a assessoria de imprensa. Então, hoje, para conseguir cliente está muito mais fácil. Aqui no município, o meu nome se consolidou como assessor de imprensa e eu continuo trabalhando em TV, mas consigo os meus clientes com muito mais facilidade. Então, você no começo às vezes vai ser um pouco difícil, mas estudando, trabalhando para se capacitar, você consegue, porque você já tem talento, você já é bom, já é boa naquilo, então você vai aprendendo cada vez mais e vai conseguindo seus primeiros clientes. E se a situação dificultar, igual dificultou para mim, eu comecei a fazer a pós-graduação, me formei em marketing digital e comecei então a procurar novos clientes e eu vi o quanto as dificuldades me moveram. Muitas vezes a gente não evolui nas facilidades, né? A gente fica num comodismo. E aí quando vem a dificuldade, apesar da dificuldade inicial, depois você cresce. E é isso que vai acontecer com você. Você vai crescer muito. Eu acredito muito nisso, porque as dificuldades elas nos provocam, né, a sair do lugar. Então a gente sai muitas vezes daquela zona de conforto e acaba tendo que procurar outras coisas. Foi o que aconteceu comigo. E hoje é muito mais fácil conseguir cliente de marketing digital do que era de assessoria de imprensa e muito mais fácil, né, muito mais tranquilo o cenário do que se eu fosse depender apenas para ser contratado por veículos de comunicação. Nós temos poucos veículos de comunicação em cada uma das cidades, tirando as capitais. Então são poucas possibilidades. Agora com o marketing digital não, qualquer empresa é um potencial cliente para a minha agência. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que você acredite realmente. A vacina para essa pandemia do desemprego é justamente estar nas redes sociais, valorizar a sua imagem, buscar se reinventar. E eu tenho certeza absoluta que você, após essa reinvenção ou após as dificuldades iniciais, vai conseguir bons resultados. Se você tiver qualquer dúvida, o que eu puder ajudar, eu faço questão. Já tenho a experiência também de professor de pós-graduação em gestão do conhecimento, então tudo que eu puder fazer para te ajudar, para permitir que você realmente dê novos passos e consiga bons resultados, o que estiver ao meu alcance será um prazer. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo com mais conteúdo de comunicação, com mais dicas de marketing.